Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ou bom dia, ou boa tarde no futuro aí pra vocês. Tô aqui do litoral norte de São Paulo e não tá um dia legal hoje, viu, gente? Bom, o dia tá nublado, o dia todo nublado e assim. Aqui em Bertioga, normalmente o pessoal fala que é Berti-chuva. Eu não conhecia essa expressão Berti-chuva, conhecia Uba-chuva, mas Berti-chuva eu não conhecia. Então, quem conhece o litoral norte de São Paulo sabe que tem praias lindíssimas, um lugar muito bonito. E nós estamos aqui agora em Bertioga, vamos passar algum tempo aqui, alguns dias, em uma missão especial de escrever um material, entre outras coisas. Mas como a gente trabalha online, então nosso trabalho pode ser de qualquer lugar, precisa só ter uma boa internet. Então hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto muito interessante que diz respeito aos filhos, ao coração dos filhos. Como nós podemos alcançar o coração das nossas crianças? Como nós podemos alcançar o coração dos nossos adolescentes e até mesmo o coração dos nossos bebês também? Por quê? Porque existem formas que isso acontece. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito práticas a respeito desse assunto. Como alcançar o coração dos filhos. Eu gosto muito de história, então quem me conhece, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe disso, que eu amo história. Quem faz mentoria com a gente também sabe. Então nós temos um programa chamado Reforma em Família, usando uma metodologia chamada metodologia 3-2-1, que tem relação com Colossenses 3-2-1, Colossenses 3-21. Pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Não tô entendendo direito essa história aí. Porque os filhos que me irritam, Valéria, lá em casa a situação é ao contrário. Mas quem faz o nosso programa, quem participa desse programa Reforma em Família, já tá ligado, não é? Que quando a família não tem rotina, quando a família não tem um estilo de vida saudável, quando não existem valores, regras e consequências estabelecidas dentro do lar e que são conversadas junto com os filhos, realmente eles ficam irritados e acabam irritando a gente e aí vai virando, não é, uma bola de neve que você sabe como é que é. Então hoje nós vamos falar como alcançar o coração dos filhos. E como eu gosto de história, eu vou contar uma história para vocês. Algo que aconteceu realmente na minha vida e que não foi uma situação assim muito confortável, vamos dizer assim. Um dia eu conheci uma pessoa e essa moça me convidou para jantar junto com ela e também com o namorado dela. Então eu não conhecia direito ela e nem muito menos o namorado dela. Uma longa história, mas eu vou pegar a partir dessa parte, tá bom? Gente, foi um dos piores jantares que eu já participei. Por quê? Porque eu não tinha muita conversa com ela e muito menos com o namorado dela. E pra dizer a verdade, o namorado dela era muito chato, muito chato. Sabe aquele cara assim, bem chatão mesmo? Ela até nem continuou aí o relacionamento com ele depois. Ele era... Acho que ele era médico, olha, eu nem lembro. Sabe aquelas situações assim que o seu cérebro acaba apagando de tão chato tão chata que foi a situação? Enfim, no jantar, a gente, na verdade, não foi jantar, a gente foi comer uma pizza. E foi muito desagradável. Por quê? Porque como eu não tinha muita conversa com ela, a gente não tinha muita história. E a gente também não tinha muita coisa em comum. Mas com o namorado dela, ela também não tinha essa conexão, era um relacionamento bem esquisito e ele muito menos comigo. Então foi aquele jantar assim bem esquisito, chato, que você vai conversando sobre o nada e fica olhando as horas passando, aí a gente terminou a pizza e, tá bom, né, acho que eu tenho um compromisso agora e a gente foi embora. E de verdade, eu tive ainda depois alguns contatos com ela, mas acabamos perdendo depois o contato. Mas essa saída ficou marcada assim para mim como algo muito desagradável, porque como a gente não tinha conexão nenhuma e também nada em comum,
não tinha conversa, gente. Porque às vezes você não tem contato com uma pessoa. Já aconteceu, eu imagino isso com vocês. É de encontrar com alguém que você não tem contato, não tem história passada, mas que a pessoa tem um papo legal, que vocês têm uma conexão e a gente vai conversando. É diferente. E aí que eu quero chegar. Eu fiz aqui algumas anotações interessantes, sabe? Sobre essa questão de conexão. Muitos pais dizem pra mim, Valéria, eu não tenho conexão com meu filho. Eu não sei nem por onde começar, porque a gente não conversa, ele não quer falar comigo, ou ela não quer falar comigo, tranca a porta do quarto, não me deixa entrar. Quando a gente vai jantar, até tentei fazer aquela história lá de mesa posta, todo mundo comer junto, mas fica assim, um clima meio de cemitério, só porque eu disse que não podia usar o celular. E eu não sei o que fazer. Então, hoje eu quero falar sobre questões assim muito práticas. A primeira delas é a educação intencional. Então, famílias, sejam intencionais em tudo que vocês fizerem. Coloquem no altar do Senhor esses desafios que vocês têm de não conexão com os filhos. Vocês precisam construir histórias com eles, de memórias emocionais que eles vão relembrar. Mas Valéria, fica uma coisa tão sem graça, sabe? A gente tenta. Então, muitas vezes vocês tentam só 2 vezes e já desistem, porque ficou aquela situação meio chata, sabe? Eu tenho certeza que se eu quisesse investir nessa amizade dessa pessoa que eu comentei pra vocês, eu poderia investir. E aí que vem o segredo, é o investimento, sabe? É o nosso tempo. Eu não quis investir naquela amizade. Então, as amizades, elas são feitas de investimentos do nosso tempo. E as amizades e o relacionamento entre pais e filhos são construídos em cima dessas conexões, que nós não podemos desistir. Se o seu filho, vamos falar agora de filho adolescente, não é? Se o seu filho ou sua filha adolescente te deixa sempre para baixo, te desanima, porque eles não querem, sabe, combinar nada, não estão afim de nada. Gente, eu não vou entrar aqui, pela questão do tempo, nessas questões assim da adolescência. Mas, por favor, não chamem os seus filhos adolescentes de aborrecentes, porque essa fase é uma fase linda, maravilhosa. É uma fase, a Bíblia fala, aproveite os dias da tua mocidade. Então, ou seja, são dias bons, são dias que nós devemos aproveitar com Deus, devemos aproveitar os momentos da adolescência com os nossos filhos, que estão aí na sua casa, sabe? Mas Valéria, eles estão de porta trancada, Valéria, eles estão no celular. Então muda, gente, inverte essa situação. Seja intencional na sua educação, comece uma reforma no seu lar. E hoje nós estamos aqui falando sobre como chegar no coração dos nossos filhos, com crianças. Então, com crianças é brincar. Gente, brincar é a atividade principal da vida das crianças. Quando uma criança mostra um brinquedo para alguém, equivale, então os homens que estão aqui, equivalem a você mostrar o seu carro novo para o seu amigo do trabalho, né? Sempre que eu visito casa de amigos que têm filhos, eu sempre pergunto para as crianças, escuta, me mostra os seus brinquedos? A criança abre um sorrisão e já me leva lá no quarto para mostrar os brinquedos, mostrar na sala. Por quê? Porque é uma das atividades mais importantes das crianças. Brincar com eles. Muitas famílias dizem que as crianças estão sempre irritadas, que as crianças, querem chamar atenção. Então adiante isso, se adiante e evite que esses conflitos aconteçam com tanta frequência, como tem acontecido talvez na sua casa, brincando com seus filhos. Chegar no coração dos seus filhos por meio da brincadeira. Chegar no coração dos seus adolescentes por meio de algumas estratégias que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Uma delas é essa conexão de diálogo. Ah, mas eles não gostam de conversar. Mas onde que vocês conversam?
De repente é numa caminhada, de repente é em uma atividade diferente, é no dia da família que você pode organizar. Sabe? São estratégias assim dentro de uma educação intencional que nós precisamos ter, que nós precisamos organizar, que nós precisamos não desistir, não desanimar, por mais desafiador que seja, porque os nossos filhos são o quê? São herança do Senhor. Tá lá em Salmo 127. Se eu não acreditar que os meus filhos são herança do Senhor, que felizes são aqueles que têm a aljava cheia de flechinha, então eu rasgo essa parte da Bíblia? Corto o Salmo 127? Não. Mas eu sei que existem muitas famílias que estão cansadas, pais que estão esgotados, mães que estão em burnout parental. Por quê? Porque vocês precisam também de um tempo de oxigênio para vocês. Então hoje a gente também vai falar isso. Então fica aqui até o final, ok? Para você entender de uma forma muito prática como a gente pode fazer isso no dia a dia da família. E então, perceberam aí como é que eu comecei? Com essa historinha desse jantar que não tinha conexão. Desse jantar que eu fui com pessoas que, sabe, nada a ver comigo. E que foi muito chato, que eu não via a hora de terminar a pizza para eu ir embora. E que depois eu escolhi não investir nessa amizade. E que eles escolheram também, porque a gente nem se conhecia direito. Enfim, nós precisamos saber onde nós queremos chegar dentro da nossa família. Sabe por quê, gente? Não tem replay. É uma vez só. Então aproveitem cada fase da vida dos seus filhos. Ah, Valéria, e os bebês? Gente, bebê precisa de conexão também. Como todos nós. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, nós adultos, todos nós vivemos de conexões. Todos nós precisamos, em primeiro lugar, a conexão com o nosso Deus, com o nosso Criador. Independente da religião, das pessoas que estão aqui assistindo, das pessoas que vão ver essa mensagem, mas você precisa de conexão com o seu Criador, para você ter conexão com seus filhos dentro do lar. Por quê? Porque é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Eu queria compartilhar com vocês agora uma música que eu gosto muito, gosto bastante dessa música, ela é bem antiga, né? E o nome dela é Utopia, do Padre Zezinho. E olha só o que diz a letra dessa música. Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A letra dessa música fala o seguinte: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava, lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. Ó, parênteses aqui, hein? Vou até ler de novo aqui. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia. A mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar ao sol poente. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam de desquite e de divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia, e eu ainda chamo paz. Gente, eu amo essa música, gosto muito dela. Todas as músicas, não é, são poemas. Bom, todas não, hein? Desculpa. Muitas músicas não são poemas, tá? Muitas músicas têm uma letra bem ruim, né? Mas essa letra aqui dessa música é um poema. E agora, eu não tô romantizando, gente,
a educação. Ai, que lindo! A família no alpendre a conversar, o pai tocando viola, a mãe. Gente, eu estou aqui comparando momentos felizes entre família. Nós precisamos ser intencionais dentro de uma educação. Precisamos. E passa a régua aí, viu, gente? Por quê? Porque nós precisamos organizar estratégias para saber como chegar no coração dos nossos filhos. Se eu percebo que os meus filhos gostam de jogar, por exemplo, como a semana passada, quando nós estávamos lá em Brasília, nós ficamos na casa de uma família maravilhosa, família Fiuza, um beijão aí para eles, sabe? Eles têm o Dia da Família, já fizeram live comigo, já fizeram um programa e eles já tinham essa pegada aí, não é? Essa estratégia de como chegar no coração das meninas. Eles têm 2 meninas lindas, princesas, adolescentes, e eles vivem uma educação intencional. Não estou dizendo que é uma família perfeita, não tem família perfeita, né, gente? Mas é uma família que cria estratégias para momentos felizes com os filhos, para saber como chegar no coração deles. E a semana passada a gente brincou de a dedonha com eles. Valéria, o que é a dedonha? Eu não sabia, mas eu já tinha aprendido com eles, tá? A dedonha é o stop. Então, né, você coloca lá, stop. A, B, C, D, E. Aí coloca tudo com E. Ou coloca tudo com B e assim por diante. Então, as meninas gostam disso. E eles criaram, né? Eles têm lá o momento da família. Então, tem dias que eles brincam com elas de a dedonha. Tem outros dias que eles saem pra, sei lá, chupar um sorvete. Tem outros dias que eles ficam em casa comendo pipoca. Ou seja, essa conexão marcada. É marcada, gente. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é tão corrida e tão maluca que se a gente não é intencional nisso, passa o dia, passam as semanas, passam-se os anos e momentos felizes viram o quê? Viram uma utopia, uma coisa, sabe, que nunca vai acontecer, mas não é utopia. A felicidade dentro do nosso lar não é utopia, não é romantizada. Por quê? Porque muitas vezes dá errado, não querem, dá briga, dá confusão. É igual o culto familiar. Quantas vezes a gente ouve, Valéria, o culto familiar na minha casa é o pior momento do dia. Por quê? Porque todo mundo briga, o telefone toca, parece que dá tudo errado. Não desistam. Pais, não desistam. Insistam em uma educação intencional. Se não deu certo a primeira semana da estratégia que você criou para chegar no coração dos seus filhos, não desiste, sabe? Vai dia após dia. E como eu disse antes, coloca no altar do Senhor isso. Deus, eu não tô afim de fazer isso. Eu detesto brincar com as crianças. Mas me ajuda, me ajuda. E Deus, ele tem esse poder de transformar o nosso coração. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos dar o primeiro passo. E eu quero agora ler com vocês um capítulo, na verdade, um verso muito interessante que está lá em Gênesis. Então, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Aqui na minha Bíblia, mas depois você pode ler o capítulo todo e perceber algo muito interessante nessa história aqui. Olha só o que diz lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. De novo, ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então Deus, ele visitava Adão e Eva pela viração do dia. O que é isso? Então, antes de virar o dia, não é? Antes do outro dia, Deus visitava os seus filhos. E aí? Como é que termina o seu dia em família? Termina naquela confusão terrível, um brigando com o outro, aquela briga para tomar banho, a TV ligada, cada um comeu num horário,
Um tá fazendo lição atrasada, o outro tá chutando o cachorro, o marido chegou de mau humor, você tá super irritada, a louça tá lá no teto. Como é que termina o seu dia? Sabe? A louça, o trabalho, o mau humor, todas essas coisas, elas vão sempre acontecer. Mas se nós não decidirmos visitar o coração dos nossos filhos, o tempo vai passar e não vai acontecer isso. E você não vai criar conexão entre você e as suas crianças, entre você e os seus adolescentes, entre você e o seu bebezinho aí na sua casa. Você precisa ser intencional. Eu tô repetindo muito isso, porque eu quero que essa mensagem fique gravada na sua mente de uma educação intencional. Que você não pode desistir. Porque Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz para que você ensine os seus filhos com persistência. Né? A minha Bíblia, quem conhece a minha Bíblia sabe que tem 3 versões. Português, inglês e espanhol. Então, persistência. Em inglês, impress. Em espanhol, inculcar. Então é isso que a gente precisa fazer. É na viração do dia, a gente precisa visitar o coração dos nossos filhos. Eu não sei como você vai fazer isso. Qual estratégia que você vai usar? Vou dar aqui alguns exemplos, mas você conhece o coração dos seus filhos. Você conhece o que eles gostam e não gostam de fazer. Claro que eles vão mudando com o passar do tempo. E é por isso que essa conexão ela precisa ser intensa. Para quê? Para que você conheça quais são as novas coisas que eles estão gostando. Porque antes eles gostavam de brincar. Agora eles não gostam mais de brincar de coisas imaginárias, casinha, médico, de restaurante. Agora eles gostam de jogos de tabuleiro. Ah, mas agora eles não jogam mais tabuleiro. Agora eles gostam de outras coisas. Então nós precisamos conhecê-los para saber como chegar no coração deles. E Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. Se você ler esse capítulo, você vai perceber que esse não foi um dia muito legal. Foi um dia que alguma coisa muito ruim aconteceu e que até hoje nós estamos colhendo as consequências desse dia desastroso, onde Deus visitou os seus filhos e eles se esconderam de Deus. Os seus filhos estão se escondendo de você. Por quê? O que anda acontecendo na sua casa que os seus filhos não querem falar com você? Você precisa entender isso. E é lá no temor do Senhor que está o princípio dessa sabedoria. Porque se você não tem a resposta, Deus tem. E Deus pode ajudar você na viração do dia. Quando Ele visitava Adão e Eva, Ele pode encorajar você também a você visitar os seus filhos antes deles dormirem. E agora eu quero falar de uma forma muito prática para os pais que estão aqui. Sabe como você pode visitar os seus filhos na viração do dia? Eu gosto muito no programa que a gente tem Reforma em Família de falar para os pais do culto do reset. Mas Valéria, o que é reset, não é? Reset, sabe quando dá um pane no computador e você só desliga, liga de novo e bum, volta a funcionar e você não sabe explicar o porquê? É um reset, é começar de novo. Então, antes do outro dia começar, vai lá no quarto do seu filho, da sua filha, conversar com eles. E eu coloquei aqui algumas coisas interessantes que você pode perguntar para as crianças ou para os adolescentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os bebês, para a gente chegar no coração dos nossos filhos. Então a gente está aqui falando como chegar no coração dos nossos filhos. E acabei de dar o exemplo que está lá em Gênesis, onde Deus visitava os seus filhos. Olha só uma pergunta muito legal para a gente fazer para as crianças antes deles dormirem. Porque eu não sei como é que é a oração aí na sua casa, né? Mas às vezes a oração é assim. Querido Jesus, muito obrigada pelo papai, pela mamãe, abençoa o vovô, a vovó, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Aí no outro dia, querido Jesus, muito obrigado pelo papai, pela mamãe, abençoa o dia. E até nós também temos muitas vezes como adultos oração pão na chapa.
Gente, o que que é oração pão na chapa? Então, aqui em São Paulo, o pessoal sabe, né, o que que é pão na chapa. Vai lá na padoca, pede um pão na chapa, sai rapidinho. É sempre a mesma coisa, sabe? A oração, ela precisa ser uma conversa com Deus. Assim como nós conversamos com as pessoas que nós vemos. Mas muitas vezes nós não sabemos como fazer isso com os nossos filhos. E aí vem uma pergunta. Filho, filha, conta aqui pra mamãe onde você viu Deus no seu dia. Onde você sentiu Deus no seu dia? E aí pode ser que as crianças não entendam no começo, mas você pode dar um exemplo. Olha, mamãe vai falar. Eu senti Deus hoje no meu dia. Lembra aquele passarinho quando a gente estava indo para a escola? Ai, lembro, mamãe. Então, eu senti Deus naquela hora que a gente viu o passarinho. Foi tão especial para mim. E você? Foi também do passarinho. Né? Às vezes as crianças fazem isso. Ah, tá bom. No outro dia, mesma pergunta. Filho, conta pra mamãe, onde você viu Deus? Ah, começa você, mamãe. Não, começa você hoje, né? Ah, tá bom. Eu vi Deus hoje, assim, eu senti Deus quando a gente leu a Bíblia. E você lembra qual foi o verso? Não. Ah, então a mamãe vai te mostrar. E aí, filho, conta aqui pro papai, onde você sentiu Deus hoje? E as crianças vão contar. E você também, como mãe, como pai, como responsável, você vai compartilhar também algo do seu dia. E perceba agora que a sua oração antes das crianças dormirem vai ser diferente. Por quê? Porque você vai ter um assunto, você vai ter uma conexão. Senhor Deus, muito obrigada, porque hoje eu vi um passarinho e eu senti o teu amor na natureza. Ai, Deus, muito obrigada, porque eu senti o teu amor num abraço. Ai, Senhor, percebe como muda tudo de figura. Então, gente, eu gosto muito de falar sobre coisas práticas do dia a dia. Esse é um exemplo. Vamos falar de adolescente agora? Então, adolescente. Então, educação intencional. Educação intencional. Eu sei onde eu quero chegar. Deus, ele não visitava Adão e Eva do nada, não é? Mesmo porque Deus é perfeito. Então Deus tinha uma intencionalidade quando ele estava ali andando, quando ele conversava com seus filhos antes da viração do dia. Sejamos intencionais também. E aí você vai chegar para o seu adolescente e você vai falar intencionalmente. Ó, é o seguinte, eu e seu pai, não é? Ou eu a sua mãe, ou eu... toda noite eu quero, antes da gente dormir, a gente conversar um pouquinho e a gente vai fazer uma pergunta. Onde que a gente viu Deus no nosso dia? Só pra gente conversar um pouco. Cara de adolescente, gente. Nas lives, né, nas palestras, o pessoal acha bem engraçado, porque se identifica. Como é que é cara de adolescente? Ah, tá. Tipo o quê? Você vai vir aqui, tipo, toda noite pra gente conversar? E você é tipo isso, né? Então, Deuteronômio 6, 6 a 7, gente. Sejam persistentes. Ensinar com persistência. Inculcar, no espanhol. Impress, no inglês. É tipo, eu vou. Toda noite eu tô querendo vir aqui pra gente, né, só conversar um pouquinho e a gente orar junto. Pode ser? Ah, tipo, não tô afim. Orar. Orar sem cessar. Criar essa conexão com os filhos. Dar o primeiro passo, por mais desafiador que seja. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Dei um exemplo, tá bom? Um exemplo. E aí, filho, conta pra mim, né? Conta pro pai, onde você viu Deus hoje? Ah, tipo, sei lá, né, pai? Não sei. Ah, quando o professor lá leu a meditação. Tá bom. Eu vou te contar onde eu vi Deus. Ah, hoje, quando eu li a Bíblia. Ah, tá bom. Então, né, aquelas coisas sem conexão. Lembra que eu contei, né, gente? A historinha lá do começo do jantar, bem chatinho. Mas a gente cria a conexão criando. No outro dia e no outro dia. A persistência, não desistir, a educação intencional, a oração. Esse é um exemplo. Gosto muito dessa pergunta.
Onde nós vimos Deus hoje? Onde nós sentimos Deus hoje? Quer ver uma outra coisa legal? Uma outra pergunta? Filha, se você pudesse mudar alguma coisa no seu dia, o que você mudaria? Resete, sabe? A gente tá terminando o dia. E aí tem um assunto, rapidamente a gente vai conversar e tal, e depois a oração já vai ser diferente. Conexão, coisas diferentes pra gente conversar, pra gente começar a criar histórias entre nós e os nossos filhos. Outra coisa interessante também, que aí essa eu gosto muito de fazer na hora da comida, na hora da mesa. Ah, um momento bom e um momento que não foi muito legal do nosso dia. Algo que, uma situação que foi agradável, que foi desagradável. Ou seja, estratégias tem muitas. A questão é que muitas vezes nós não queremos colocar muita energia nisso. E agora eu vou para um outro tema, para a gente já encerrando, tá bom, pessoal? Nós, como pais e responsáveis, precisamos cuidar de nós, para a gente poder cuidar melhor de quem a gente ama. Porque se a gente não cuida de nós, nós não temos energia, nem disposição, nem alegria para estar com os nossos filhos em boas conexões. Não dá. Por quê? Porque se eu vivo uma panela de pressão sempre em fogo alto, vai explodir e vai queimar quem está perto de mim. E quem está sempre grudado na gente? As crianças. Quem está sempre perto de nós? O nosso cônjuge. E são exatamente as pessoas que nós mais amamos, são essas que nós queimamos. Emocionalmente, psicologicamente, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Quando nós estamos esgotados, quando nós estamos em burnout parental, naqueles dias assim terríveis, nós precisamos parar e repensar na nossa rotina. Eu quero encorajar as famílias aqui a organizar uma reforma familiar, uma reforma e um reavivamento dentro da sua família. Procure ajuda externa, procure programas, bons programas, que façam a sua família repensar na prática, dentro de um contexto com base bíblica, dentro de um contexto de um Deus de amor, onde a graça dele vive em mim como mãe, como responsável, e a minha graça passa para os meus filhos. Onde a graça de Deus vive em mim como pai, como responsável, e a minha graça passa para os meus filhos. Durante o programa Reforma em Família, eu peço para as famílias escreverem uma carta para si. Então, se eu escrevesse uma carta de conselhos que eu poderia dar para mim mesma. Ó, o pessoal perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, vai ficar gravado aqui no Instagram e a gente coloca no nosso canal do YouTube. Tá bom, Carol? E olha só, eu peço para as famílias para elas escreverem uma carta de recomendação, uma carta com alguns conselhos. E uma das mães, eu gostei muito da carta dela, ela me autorizou, vou colocar o nome dela aqui de Maria e o nome do esposo de João, tá bom? Então, olha a carta dela, que interessante. Querida Maria, Deus é o único que pode mudar a sua vida. Sempre priorize sua relação com Ele em qualquer situação. Cuide de você, mesmo que seja importante cuidar dos seus filhos e da sua família. Se você não tirar um tempo para fazer um exercício e se cuidar, você não conseguirá ter qualidade de vida para aproveitar os momentos juntos aos seus. Separe um tempo para ficar com João. Sei que com as crianças pequenas tudo fica corrido, mas conservem o mesmo espírito que tinham no namoro. Façam coisas que lembrem o motivo pelo qual vocês se apaixonaram. Olha, gente, que profundo isso, né? Não trabalhe, e a cartinha continua, o último parágrafo aqui. Não trabalhe tanto. Do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Não se cobre demasiadamente. Tudo na vida tem o seu tempo, então priorize o que é prioridade e cuide-se. Saúde é fundamental, o resto a gente corre atrás. Ah, gente, que carta mais linda essa! Eu amei essa carta, sabe? Tanto que eu pedi autorização para ela e depois eu vou colocar
Vou fazer algumas postagens ainda nesses próximos dias para que você tenha essa carta também aí para você. E fica aqui a sugestão para que você escreva uma carta dando aí alguns conselhos para você, porque nós somos os nossos piores inimigos. Hoje nós falamos sobre como chegar no coração dos nossos filhos. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma prática para que você repense como você pode fazer aí na sua vida, na vida da sua família. Eu quero deixar, como sempre, algumas sugestões bibliográficas. Então eu gosto muito de um livro que chama Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janu Corsá. A história dele é uma história maravilhosa. Eu estou me preparando para fazer uma live sobre a história do Corsá. E esse livro é um dos livros assim que eu gosto demais. Então, Quando Eu Voltar a Ser Criança. Mas depois eu vou colocar aqui na descrição e também vou fazer postagem sobre esse livro. E quero deixar também uma outra sugestão de um outro livro. Olha só, esse livro aqui chama Esgotados. Então é um livro do Gerald e Chantal e ele fala sobre o convite de Cristo para o descanso completo. É um livro da CPB, que é a editora Casa Publicadora Brasileira. Então hoje, deixando aí 2 sugestões de livros para vocês. Gente, como chegar no coração dos nossos filhos? Nós temos o exemplo de como Deus chegava no coração dos seus filhos, de Adão e Eva, na viração do dia. Como termina o dia aí na sua casa? Cheio de confusão, com TV ligada, com aquela confusão que só você conhece? É hora de você mudar. É hora de você ser intencional, de você saber onde você quer chegar. Essa semana eu vou falar também sobre higiene do sono. Então, como você pode preparar a sua família para dormir melhor? Como você pode se preparar para você dormir melhor? Afinal, descansar, o sono, é um dos remédios, um dos presentes gratuitos que Deus deixou para nós e que infelizmente nós não sabemos aproveitar. E que infelizmente nós não colocamos em prática na nossa família. Mas você tem isso nas suas mãos, você tem essa decisão nas suas mãos. Que Deus possa te abençoar e não seja família quarta-feira, né? Esse daqui é uma série, não seja família quarta-feira. E você pode encontrar outras mensagens como essa. E até a próxima semana, gente. Um beijo para todo mundo, um abraço e que você encontre formas especiais de como chegar no coração das suas crianças, dos seus adolescentes e também dos seus bebês. Tchau, tchau, gente! Até a próxima semana!